Ai. Falando do livro de Jó, a gente observa, de acordo com Werner Schmidt, que é evidente que a tradição de Jó remonta a origens remotas, estrangeiras, em que dá para se perceber que Jó é um dos filhos do Oriente, como a gente encontra no capítulo 1, versículo 3. E, deixa eu ver, primeiro livro dos Reis, capítulo 5, versículo 10. E ele vem da terra de Uz. O profeta menor é mesmo? Não, livros poéticos. Jó é um livro poético. Não, a matéria ali. Não, livros poéticos. Isso, Profetas Menores foi ontem. Mas quem foi pai de Jó? Não sei. A Bíblia não fala, né? E agora? E aí nesse caso, mas vai pesquisando, vai que de repente... Então, aí está dizendo, né, que devemos procurar no sudeste na região habitada pelos Edomitas. Lamentações capítulo 4, versículo 21. Além disso, os amigos de Jó, Elifaz de Temã, seria em Edom, Bildade de Suás, junto ao rio Eufrates, e Zofar de Naamate, no norte, são estrangeiros. Todavia, a narrativa do Jó temente a Deus dificilmente surgiu em outro lugar, Edom, Arábia, onde quer que seja, senão em Israel. Então, pelo que Werner Schmidt fala, a história de Jó, ela de certa forma nasce em Israel, mas é como se, olha, a gente está criando essa história em Israel, mas o protagonista dessa história não é de Israel. Deu para entender ou não? Tanto que você não vê aqui na narrativa algo que aponte Jó necessariamente como alguém da descendência de Abraão, de Isaac, Jacó, entende? Parece que Jó está no período dos patriarcas, mas você não tem vestígio de patriarcas na narrativa. Entenderam ou não a situação aqui que eu estou falando? Entende? É meio que assim, em Israel... Como assim patriarcas? Entendi. Patriarcas. Isaac, Abraão e Jacó. Bem, como é que eu explico? Deixa eu ver assim. Você tem lá, Deus cria Adão e Eva. Aí Adão e Eva peca, sai do jardim. Aí, nisso que ele sai do jardim, começa, né? Nascem os filhos. Aí depois vem aquela situação de Noé. Parente, tal, exatamente. Aí até que surge aquele chamado de Abraão lá de Ur dos Caldeus. Nisso, a descendência de Abraão é a origem da nação de Israel. Patriarcas por quê? Porque começa com eles. Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, né? E aí Jacó gera os 12 filhos, e aí depois a gente tem as 12 tribos. Entende? Exatamente. Então, dos 12 filhos de Jacó, a gente acaba tendo as 12 tribos, sendo que assim, Levi fica sem ter um território, né? E o que seria para José vai para Manassés e Efraim. Entende? Daí a gente vê a ideia patriarcas, porque, né, é como se fossem os pais, né, de onde surgem as tribos que gera a nação. E aí o que acontece? Eu pergunto assim, questão de dúvidas, entendeu? Assim, Ué, mas eu respondi achando que é isso mesmo. Falando eu assim, entendeu? Uhum. Aí eu pergunto muito assim, porque às vezes eu não consegui entender muito assim, do que está passando ali, entendeu? Então eu quero te esclarecer um pouco melhor para poder entender melhor. Não, sem problema, pelo amor de Deus. Esclareceu perfeitamente, claro. Tá certo. Não, de boa, até porque para poder entender mais assim, entendeu? eu sempre fui um aluno de perguntar muito, e eu era pior ainda, porque eu, antes de perguntar, eu trazia uma dissertação. Então, primeiro eu falava um monte de coisa, aí depois eu ainda fazia perguntas, né? Exatamente, eu era daqueles que o professor cortava mesmo. Então, nesse caso, quer dizer, ainda sou, só que hoje, como eu sei
o quanto eu era chato, então hoje eu enxugo um pouco mais, mas eu ainda falo bastante. Para ter uma ideia, uma colega minha na pós-graduação, que a pessoa com raiva, ela fala a verdade, né? Aí nisso, num dia que ela se aborreceu, pô, tu fala mais do que o professor. Aí todo mundo, foi, né? E aí, mas voltando para cá, então a gente observa que assim, a história ela é construída em Israel, mas o protagonista da história não parece ser israelita, não parece ser descendência dos patriarcas, parece, né, que ele é de um outro lugar pelo fato da gente não encontrar algum vestígio, segundo Werner Schmidt, não sou eu, entende? É o autor aqui. E nesse caso, a narrativa contém, por um lado, elementos traditivos antigos, quando, por exemplo, o pai de família oferece pessoalmente sacrifícios, como se costumava fazer na época patriarcal, capítulo 1, versículo 5. Por outro lado, encontramos ali concepções mais recentes, como o aparecimento de Satanás no papel de sedutor ou antagonista. Aí vamos pegar, nesse caso aqui, um elemento antigo, que é de ter uma oferta de sacrifício que não é feita pelos descendentes de Arão. Então você percebe que se é um sacrifício feito pelos descendentes de Arão, aí isso aí é uma coisa posterior a Moisés. Se é o próprio pai oferecendo pelos filhos, então se tem um sacerdote no lar, isso obviamente é de um período anterior a Moisés. Deu para entender? Porque o que acontece? Quando o próprio chefe do clã, o chefe de família, oferece sacrifício, é um período de quê? Abraão, entende? É um período em que você tem Isaac, você tem Noé, você tem esses caras aí. De Moisés para cá, quem fizer isso vai ser eliminado. Então a gente percebe que isso remonta a um tempo antigo. Capítulo 1, versículo 5 de Jó diz o que? Vamos lá. Decorrido um turno de dias de seus banquetes, chamava Jó e seus filhos e os seus santificava. Levantava-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus e o seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então, não sei se dá para perceber que assim, essa não é uma prática levítica, entende? Porque no período levítico, Jó não poderia estar fazendo isso. Deu para entender? Então, Jó, ele é de outra nação, ou ele é de um período patriarcal, e pelo menos parece, né, de acordo com o Werner Schmidt, que seriam os dois. A história dele não, a história dele é contada em Israel, mas parece que o protagonista da história ou não é de Israel, ou é de um período lá para os patriarcas. O problema é que é o seguinte: você tem a narrativa de Gênesis e não encontra vestígios de Jó. Deu para entender o raciocínio aqui do pesquisador? Então, pastor, e se ele cismasse de fazer um sacrifício? Não, no período de Moisés, se tu fizesse isso ia dar ruim para você. Claro, tudo na época de Moisés era cerol. Tem isso não, ele tá maluco? Cerol? Na época de Moisés, respondeu os pais. Cerol. Chicote na lata. O que? Chicote na lata. Filho que amaldiçoa pai e mãe, pedrada nele. Agora vamos para. Imagina que você hoje profetizou, não aconteceu, pedrada nele. Tudo era por aí, né? E aí nisso, enquanto de um lado tem uma situação dessa que remonta à antiguidade, por outro tem uma concepção mais recente como o aparecimento de Satanás. Satanás no papel de sedutor ou de antagonista. Por exemplo, primeiro livro das Crônicas,
capítulo 21, versículo 1 diz o quê? Primeiro livro das Crônicas, 21, 1. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Isso? Exatamente. Então você percebe que assim, Satanás buzina no ouvido de Davi: conta o povo aí. Aí Davi foi lá e contou. Entende? Claro, isso aqui é à luz do escrito do primeiro livro das Crônicas, que é um material pós-exílico, porque essa mesma narrativa em Samuel já mostra que foi Deus quem de alguma forma provocou Davi para escrever, mas no final Deus que castiga de todas as formas, certo? Então você vê que assim, Satanás é uma figura recente na teologia judaica, mas a oferta de sacrifício sem ser pela descendência de Arão já é uma coisa mais antiga. Então tem um elemento bem antigo com um elemento bem recente aqui, certo? Tem também Zacarias 3, mas é um capítulo inteiro. Mas só para você ter uma ideia, o que acontece em Zacarias 3 é Satanás como se estivesse acusando o sacerdote, não é? Ele está com vestes sujas, como alguém que fez alguma coisa errada, e ele está como um promotor, né? Como um agente de acusação, certo? Não sei se até o Fernando que tem Bíblia de estudo aí, confere o que eu estou falando aí, Fernando? Não, mas não estou lendo Caçando de Zacarias 3, está aqui. Ah, tá. Isso, por isso que eu não vou ler para não ficar puxado aqui para gente. Por isso que eu pedi para você dar uma olhada nas notas aí, né? Que o que acontece é que as vestes do sacerdote estão sujas. É 3. Isso, vai ler então. Agora fechar o 3 aqui. Não, então deixa para lá. Então nesse. Então, né? Josué, trajado de vestes sujas, Isso. estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponho-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e vestiram-lhe com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus atos, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Não, deixa para lá. O que acontece é que é o seguinte: Satanás, nesse contexto, ele surge como um agente de acusação. Deu para entender? E aí o que acontece? Por conseguinte, a lenda de Jó provém na sua forma escrita da época pós-exílica, a parte literária pós-exílica, como o livro de Jonas. Quando o profeta Ezequiel, capítulo 14, versículos 14, versículo 20, cita Noé, Daniel e Jó como exemplos de justiça e piedade em tempos remotos, de certo ainda não conhece a narrativa atual, mas apenas a tradição oral mais antiga sobre Jó. Isso também é o que Werner Schmidt está dizendo. Entende? Que assim, no período do profeta, ele está contando aquela narrativa em que o povo vem contando sempre a história de Jó. No caso do material literário, já é um material mais recente, onde você tem inclusive Satanás como personagem, como antagonista nessa narrativa aqui. Segundo a acepção habitual, o livro de Jó surgiu como um todo
entre o século V e o terceiro a.C., portanto na época persa ou início da época helenística. Torna-se difícil estabelecer uma datação mais precisa. Então, não sei se deu para entender que, de acordo com Werner Schmidt, pelos vestígios da obra, de que o conteúdo da história é bem antigo, mas a redação é recente. Deu para entender? Beleza? Posso fechar? Tranquilo?